começando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Berbert, conhecido na cidade por Juca. E nosso convidado hoje é Carlos Magno da Silva, mas aqui é Maguinho, né? Todo mundo só te conhece por Maguinho. Seja muito bem-vindo à Velha Nova Friburgo, né? Hoje vamos falar da Campesina, né? Que você preside durante quantos anos, Maguinho? 12 anos. 12 anos, né? Maguinho, como é que é essa história da Campesina, né? A gente fala sempre aqui no programa, na Luau, nós temos programa de história, mas muita gente ainda não conhece. Quando foi que foi fundada a Campesina? 6 de janeiro de 1870. 1870, né? Quer dizer, naquela época existia a República, né? E é onde os músicos faziam aqueles... animavam os comícios, né? Então a banda surgiu com 7 músicos. É uma história muito bonita. E hoje a história da Campesina, ela se confunde com a história de Nova Friburgo. Inclusive, eu já li que CF, que é Campesina Friburguense, teve esse nome assim, um pouco forjado por conta dos instrumentos que eram do Colégio Frise. Isso mesmo. Né, em Nova Friburgo, que era da família Galiano das Neves. Galiano das Neves. Então, como eles já tinham todos os instrumentos com a logomarca, né, do Colégio Frise, então criaram um nome para ficar o CF. Aí Campesina, talvez de campesinato, e F, friburguense, caiu como uma luva, né? O Juca... Eu vou pedir uma ajuda no Juca, porque ele falou uma coisa muito interessante por ocasião do aniversário do Nova Friburgo lá do futebol. Por favor, Juca, você relata aquele pedaço. Que bom, Maguinho, estar aqui com você. E a gente fica muito feliz, Janaína, na medida em que pessoas se destacam dentro da nossa comunidade. E o Carlos Magno da Silva, né, o nosso Maguinho, a gente tem como uma personalidade hoje dentro de Friburgo. Porque uma pessoa dirigir uma banda como a Campesina não é fácil, né? Uma banda de tradição, né? E como ele bem falou há pouco, é uma banda... como a Euterpe e a Campesina, elas se confundem, a história da Campesina e da Euterpe se confundem com a própria história da nossa cidade. As duas grandes bandas que o meu saudoso primo Rafael Jacu sempre exaltava, era exatamente isso. A gente tem que estar sempre batendo palma para a Euterpe e para a Campesina. E que bom, Maguinho, ter você já há 12 anos à frente da nossa Campesina, né? A Campesina, cuja história é linda, né? Janaína abordou agora há pouco, e a Janaína já entrevistou bastante pessoas da família Galiano das Neves, né? O Walter, né? Neto de Dona Vitalina, e todos eles. E o carinho que eles tinham, o próprio prefeito, ex-prefeito, né? Heródoto Bento de Melo e o irmão dele, Ariosto, tinham pela Campesina um carinho todo especial devido ao trabalho que essa Campesina sempre fez, né? E a história da Campesina, que começa em 6 de janeiro de 1873, é uma história... 1870, né? 63 e a Euterpe. Não, Euterpe 63. Pois é, 7 anos Euterpe, antes, né? 26 de fevereiro de 63, 1863. E a Campesina, daqui a 2 anos, a Campesina vai completar também os seus 150 anos. E a gente fica muito feliz, porque é uma história linda de tudo aquilo que foi feito, né? Eu, quando abordei lá naquela reunião lá do Friburgo, eu até lembrei que o próprio presidente, o que criou o Teatro Dona Eugênia, foi o presidente da Campesina, que não pôde terminar devido a problemas que ele teve, né? Já nessa mesma época. Exatamente. Então, a gente vem agora, nesse momento,
que a Campesina se aproxima dos seus 150 anos, que Friburgo se aproxima dos seus 200 anos, a gente recebe aqui, agora o Maguinho estava comentando, que apenas 2 bandas no país são reconhecidas, têm um reconhecimento de utilidade federal, né, Maguinho? Exatamente. Então é a Não, mas eu acho que é só a Campesina, né? Não. A Euterpe também? Não. Aqui só tem 2. no país, Ah, né? no país. No No país. país. Ah, Não, não. entendi. Campesina friburguense, a titularidade alcançada pela então a senhora presidenta Dilma Rousseff, e uma banda da Paraíba, que eu não me recordo o nome agora, que tem essa utilidade pública. São 2 instituições. No Brasil. No Brasil. Isso é muito importante, Janaína, que na medida que você tem um reconhecimento federal, em termos de cultura, em termos de participação cultural, que é uma das coisas difíceis de funcionar nesse país, a gente, na medida que você tem um reconhecimento federal, torna-se mais fácil você conseguir as verbas necessárias para a manutenção, né, de uma instituição tão importante para a nossa cidade e para o país, né? E a gente tem acompanhado também, Janaína, essas viagens internacionais que a Campesina tem feito, né? Desde que o Maguinho assumiu, ele tem feito um trabalho de participação muito importante, que é esse intercâmbio internacional. A gente tem que viajar para poder conhecer, tem que ver os costumes dos outros países, tem que dar até chance aos próprios músicos da nossa cidade para que eles conheçam, né, esses espaços e possam também crescer. Com certeza. Então, Maguinho, a gente fica muito feliz de participar de uma entrevista em que você esteja à frente. Eu, durante um tempo, quando eu estava no Colégio Nossa Senhora das Graças, já há alguns anos atrás, juntamente com o Monsenhor Miele, nós sempre tivemos lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, diversos alunos que pertenciam à Campesina, certo? Alguns foram até para a banda do militar do estado do Rio, outros foram para outros voos no Rio de Janeiro e lá chegaram a Orquestra Nacional, a orquestra, né, do país, e se desenvolveram, todos que surgiram dali de uma garotada imensa que a Campesina sempre proporcionou. Exatamente. Agora, eu queria assim, colocar assim, em destaque o seguinte: a gente está falando de Euterpe Campesina, né? A gente vai falar mais especificamente da Campesina, mas Friburgo foi um celeiro de bandas, né? Porque no século XIX e depois até início do século XX você tem em Campo do Coelho, Amparo, tinha uma Lumiar, Euterpe Lumiarense. e a Campesina e a Euterpe. Nós tínhamos 5 bandas. Mas tinha um pouquinho mais. Tinham outras bandas, eu não me recordo Menores, o nome. né? A Pérola, banda Centenária, não sei a o quê. banda do Centenário é lá de Salinas, Pois é, daquela Salinas, área ali perto a banda do Centenário, Banda do Centenário, que ela participou da Enorme solenidade ela. e depois foi para o Campo do Coelho, se apresentou no Campo do Coelho. E por isso tem lá, naquela área lá, o bairro, né, que está dentro do 3º distrito, um bairro chamado Centenário, da Banda Centenária. E também teve, como você citou, em Amparo, né? Amparo sempre foi um ainda celeiro tem, agora de grandes que músicos. voltou a Euterpe Lumiarense, mas a gente tem outras bandas ali. Mas eu acho interessante que as bandas, para as pessoas que não conhecem pouco a história, elas vêm justamente das fazendas, né? Exatamente. Os escravos charameleiros, né? Eles tinham aquele... Inclusive, a gente tem uma fazenda aqui, se eu não me engano, em Trajano, que até hoje tem instrumentos da banda da época em que esses fazendeiros tinham. Quer dizer, eram Fazenda Olaria, Eu acho essa que olaria, essa. é a fazenda Isso mesmo. não é? Fazenda eu Olaria. tô até pra fazer Ela um programa pertence lá. à família João Moraes Souza, ex-prefeito de Trajano de Moraes, casado com a Leda Silva Moraes. Isso. Né? Leda, esposa do Joãozinho, irmã do Licínio, do Leônio, do Laurílio. Fazenda Olaria. Fazenda Olaria. Em Trajano mesmo, né? Em Trajano. E eles fizeram até
é lá nessa fazenda, que é muito bonita, eles fizeram um museu, eu onde quero. tem, exatamente, que vale a pena Vamos, né, tá conhecer, né, para fazer uma entrevista, porque... Procurar a Beth me deu, Beth do Licínio, Beth me deu do um Licínio. telefone Ah, para a então. gente fazer um programa lá. Então a gente tem essa origem com os escravos charameleiros, mas como é que Friburgo foi um campo fértil, né, para várias bandas, né? E ficaram somente a Euterpe, a Campesina, e agora também a Euterpe Lumiarense, né? Que surgiu praticamente agora, né? Retomou. Estava desativada, a prefeitura com incentivo através das subvenções conseguiu resgatar eles, estão resgatando, então acho que é importante isso. Essa junção das bandas é importante. Agora, com todo respeito às minhas co-irmãs, mas a Campesina está muito avançada, mas está muito avançada. Muito à frente, É muito à frente, porque eu não sei se, às vezes as pessoas, Juca, me chamam de maluco, que uma hora eu estou aqui, daqui a um bocado eu estou em Brasília, daqui a um bocado eu estou aonde, eu penso, uma paixão, né? O que esse cara está fazendo aí? Você tem que buscar as coisas aonde você tem a perspectiva de isso mesmo. Extrair aquilo das pessoas. E eu não sei, eu chego lá, eu sou muito bem recebido por todos, é impressionante. A banda é uma coisa muito simpática, né? Está na nossa cultura, exatamente, né? Todo mundo gosta, então, né? as pessoas, a gente vai buscando, quer dizer, eu tenho, esse ano de 2018, por ocasião dos nossos 200 anos, eu não posso aqui abrir o que vai acontecer, mas eu posso garantir para vocês, a Campesina vai fazer um grande espetáculo, mas uma coisa realmente que vai deixar marcado, não só dos 200 anos, mas para toda a população. Ah, que beleza. Entendeu? Maguinho, vou dar só um intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a história da Campesina na velha Nova Friburgo.